Bom, turma, o Estado Novo, ele é o último período da Era Vargas, é o período, um dos períodos mais extensos, que vamos dizer assim, nesse contexto histórico, que vai começar no ano de 1937 e vai durar até o ano de 1945, né? E ele vai ter esse nome de propósito, Estado Novo, porque é o Estado brasileiro, no caso o governo do Brasil, sobre uma nova administração, um novo sistema político liderado por Getúlio Vargas, né? Vamos lembrar um pouco do contexto histórico, né? Em 1935, nós tivemos a intentona comunista, como nós vimos na última aula, né? Foi a tentativa dos comunistas, assim, de assumirem a presidência do país, derrubarem Getúlio Vargas e assumirem a presidência do país. Ele não deu certo, né? Lembra que vai ser preso Luiz Carlos Prestes, Olga Benário, né? Então, o levante comunista ele vai ser encerrado. Só que, com a crise política criada por essa tentativa de golpe, Vargas vai decretar um estado de sítio no Brasil. O que é um estado de sítio, né? Você vai aparar todo o governo, né, toda a estrutura territorial, você vai proteger a defesa, a segurança do país, né? E você vai perseguir opositores e prendê-los ou exilá-los, né, que é expulsar do Brasil esses mesmos opositores. No caso, então, mais emblemático, Luiz Carlos Prestes, o líder da intentona comunista, ele vai ser preso por Getúlio Vargas e vai permanecer preso até o ano de 1943 ou 44, durante o Estado Novo, né? Que era isso que você fazia com a oposição naquele período. Hoje em dia, no regime democrático de direito que nós vivemos, opositores convivem com situação. Então, vamos dizer, atualmente, os partidos que são oposição ao governo federal não são presos, né? Eles podem ter cargos no Congresso, podem ter cargos pelas prefeituras, governos pelo país afora, e nem por isso eles são perseguidos, né? Isso se chama democracia. Nesse sentido do Estado Novo, não. Quando você era opositor, você acabava sendo preso, sendo perseguido pelo governo federal, né? E aí, ao mesmo tempo, nós estávamos tendo uma discussão política naquela época, porque de acordo com a Constituição de 1974, no dia 3 de janeiro de 1978, teríamos que ter uma nova eleição presidencial, né? Sendo que Getúlio Vargas não poderia concorrer, porque naquela época não se autorizava, né, vamos dizer assim, a reeleição presidencial. Quando é que o Brasil vai autorizar a reeleição presidencial? Somente no ano de 1998, com Fernando Henrique Cardoso, né? Nosso primeiro presidente da história que vai ser reeleito, ou seja, que vai governar por 2 mandatos, tá bom? E aí o que vai acontecer? Getúlio Vargas, como um bom governante, um bom político, né? Na verdade, quase como todo político, não quer deixar esse lado da política, né? Então, nesse sentido, eles vão continuar nesse contexto histórico, ele vai continuar nesse contexto histórico tentando levar a presidência do país, continuar na presidência do país. Por isso que, em setembro de 1937, em plena campanha, né, para a eleição de presidente, a imprensa, junto com alguns políticos que eram a favor de Getúlio Vargas, vão criar uma historinha, uma fake news, de que os comunistas estavam tentando novamente assumir a presidência do país. E aí a gente está falando então do chamado Plano Cohen. O que foi o Plano Cohen? De acordo com a imprensa, alguns setores da imprensa, não a imprensa em geral, né? Alguns setores da imprensa, e segundo alguns políticos, né, os comunistas estavam tentando novamente arrumar um golpe político para assumir a presidência do país. Só que isso era mentira, porque o principal líder do levante comunista no país estava preso, que era Luiz Carlos Prestes. Então você não tinha como politicamente falar que os comunistas estavam programando, armando novamente um golpe político. Isso foi forjado, né, por Getúlio Vargas, seus apoiadores, para ele criar uma desculpa para permanecer no poder. Isso vai dar certo? Vai dar certo. O plano Cohen vai dar tão certo que o Getúlio Vargas vai decretar, então, a ameaça vermelha no Brasil, vai falar que eles estavam tentando de novo aplicar um golpe político, por isso ele precisava tomar algumas decisões mais enérgicas. E é por isso que ele vai decretar o fechamento do Congresso Nacional em 1937, e no dia 10 de novembro, né, ele também vai decretar o chamado Estado Novo. O que vai ser o Estado Novo, turma? Antes de mais nada, é bom a gente destacar que Estado Novo foi uma ditadura de Getúlio Vargas. Quando regimes ditatoriais não são regimes democráticos, né? Ditaduras são governos autoritários,
são governos repressores, são governos que prendem os seus opositores, que cessam as liberdades individuais dos cidadãos brasileiros, né? Que a gente tem um controle dos meios de comunicação, a gente tem uma censura, né? Então a gente proíbe certos assuntos de serem vinculados na TV, rádio, jornal. Nessa época não tem TV, então é só rádio e jornal. Então, o Estado Novo de Vargas é uma ditadura varguista. Por que é uma ditadura? Na mesma época, o que a gente estava tendo na Europa? Os regimes autoritários. Aí a gente está falando do fascismo e a gente está falando também do nazismo, que eram aos moldes aqui do varguismo, aqui em 1977 no Estado Novo, também ditaduras. Ou seja, o líder era autoritário, chefiava aos moldes militar, as liberdades eram cerceadas, né? Tínhamos censura nos respectivos países. Então, Getúlio Vargas ele vai estar fazendo no Brasil quase que a mesma coisa que estava ocorrendo na Europa. Com a diferença que aqui não estava tendo campos de concentração, não estava prendendo judeu, não estava matando ninguém nas câmaras de gás, tá bom? Oficialmente. Porque aí, se alguém fosse tornar historiador, e aí abrindo parênteses, ontem foi decretado pelo Congresso Nacional a regulamentação da profissão de historiador. Agora, a minha profissão é regulamentada, existe de verdade e tudo mais. Antes a gente, né, tínhamos a área de pesquisa de história, mas não regulamentada como profissão nesse país, né? Há 60 anos a gente lutava por isso, conseguimos ontem. Mas voltando, então. Nesse contexto, então, social, Getúlio Vargas é um presidente autoritário, tá bom? A partir de 1937. Mas não menos por isso, né, vamos dizer assim, ele vai ser um presidente ruim, né? Nós temos uma fotografia aqui do dia 10 de novembro de 37, quando Getúlio Vargas está dando o pronunciamento que vai estar instalando, né, um novo regime político no Brasil chamado Estado Novo, né? Então, as coisas no Brasil ficaram mais burocráticas e centralizadas nas mãos de Getúlio Vargas, governo federal. Inclusive, a nomeação dos governadores, prefeitos das grandes cidades. Antes tínhamos eleições para essas respectivas áreas. Essas eleições não vão existir mais. O que vai acontecer? Getúlio Vargas vai nomear os respectivos governadores, prefeitos para essas cidades. Então, ele controla, né, de modo geral, o Brasil a partir de 1977. Cada estado antes tinha uma certa autonomia, ele passa a controlar tudo em seu governo centralizado. Mas nesse período, apesar de ter sido uma ditadura, né, ter sido repressivo, né, nós tivemos alguns desenvolvimentos importantes para a história do Brasil, principalmente do lado econômico, né? Na economia, o Estado brasileiro assumiu o papel de principal investidor da industrialização do país. É importante destacar o seguinte, até a década de 1930, o Brasil era um país rural, tá bom? Decorem isso. O Brasil era um país rural. O Brasil era um país rural. A nossa principal atividade econômica era a agricultura, o cultivo de café. Lembra? O café ainda comandava um pouco a nossa economia nacional naquele período. Então, a agricultura do país era boa parte do nosso PIB nacional. Isso começa a mudar com Getúlio Vargas, como ele começa a investir na industrialização do Brasil e nas ações de exploração das riquezas minerais do país. Ou seja, ele começa a trazer empresas multinacionais para o Brasil, começam a instalar fábricas e indústrias aqui no Brasil, melhorando e diversificando o nosso setor econômico. E também vão ser criadas, aliás, vão ser acrescentadas outras leis trabalhistas tão importantes quanto aquelas que já haviam sido decretadas antes, né? No ano de 1943, então, Getúlio Vargas vai decretar a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, o que vai unificar toda a legislação trabalhista que existia até então. Então, todos os direitos dos trabalhadores vão ser criadas, condensadas no mesmo Código de Leis que a CLT, tá bom? A CLT ele vai decretar algumas coisas importantes: férias remuneradas, fixação de salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas diária, licença maternidade de 6 semanas antes e depois do parto, e a proibição do trabalho para menores de 14 anos. Então, vários desses direitos trabalhistas aqui criados por Getúlio Vargas em 1943 são direitos que existem até os dias atuais, correto? Com a diferença, inclusive, da licença maternidade, que hoje está melhorada, inclusive. Hoje são 6 meses para quem é funcionário público e 4 meses para quem é funcionário de uma empresa privada. Então, até as leis trabalhistas, com o tempo, elas foram se aperfeiçoando, melhorando, até que chegou agora 2020, a gente está tendo umas mudanças aí que não está agradando muito, né? Bom,
Com a CLT, então, Vargas ele vai ganhar apoio dos trabalhadores, muita popularidade entre os trabalhadores. Aí eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: ao mesmo tempo, Getúlio Vargas estava tendo popularidade com os trabalhadores, mas estava controlando eles no regime de ditadura, tá bom? Nos discursos, inclusive, do presidente, ele vai sempre exaltar a classe trabalhadora, tanto que ele vai criar um feriado. Aliás, desculpa, não sei se é ele, mas enfim, as festividades de 1º de maio, o Dia do Trabalhador, vão começar a ser celebradas de uma forma mais enérgica no país, né? E é por isso que começam a ter as passeatas, né? Os desfiles do Dia do Trabalhador, principalmente no importante estádio de futebol no Rio de Janeiro, o estádio do Vasco da Gama, né? São Januário foi palco de muitas dos desfiles do Dia do Trabalhador, onde Getúlio Vargas, que é esse moço aqui com a bandeirinha na mão, né, sorrindo para a população nas arquibancadas, ele vai estar exaltando então um pouco essa figura do trabalhador, e como São Januário então foi palco dessas apresentações e tudo mais. Tanto que a CLT ela foi divulgada, né, promulgada também em São Januário. Né? Ele aproveitou-se de um desfile desse, né, subiu no palanque e decretou a CLT. Tá? Mas ainda no âmbito ainda econômico, apesar dele criar algumas leis trabalhistas que melhorassem a vida desses trabalhadores e tudo mais, Getúlio Vargas ele vai anular pouco a pouco os canais tradicionais de expressão, organização e mobilização dos trabalhadores. O que isso quer dizer, professor? Os sindicatos. Ele vai começar a controlar cada vez mais os sindicatos. Os sindicatos eram os órgãos que representavam, aliás, representam até os dias atuais, cada uma das categorias de trabalhadores. Por exemplo, se eu sou professor, né, eu tenho minha categoria, eu tenho meu sindicato, o sindicato dos professores. Os rodoviários têm seus próprios sindicatos. Os médicos têm seus próprios sindicatos. E qual é a função e o objetivo desses sindicatos? Né? Lutar por melhorias nessa categoria trabalhista dessas respectivas áreas de trabalho, nesse contexto geral, dessas respectivas categorias de trabalho. Né? E aí, Getúlio Vargas começa pouco a pouco controlar cada um desses sindicatos. Né? Ou seja, ele está criando leis para beneficiar os trabalhadores, porém, ele vai controlar esses trabalhadores de alguma forma, que é controlando os sindicatos dessa maneira, tá bom? Bom, ou seja, greves, então, manifestações, né? Reclamações que vinham dos sindicatos e tudo mais, Getúlio Vargas começa a frear um pouco mais. E assim, os trabalhadores que paralisassem as suas atividades seriam punidos de acordo com as medidas previstas na lei, né? Mas, como eu falei para vocês, esse é um período de desenvolvimento econômico. Getúlio Vargas vai criar duas coisas importantes nessa esfera econômica do país. Primeiro, a nossa Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, sediada na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, né? Ou seja, a próxima capital do país. E é por isso que Volta Redonda até hoje é conhecida como a cidade do aço, né? Tem até o apelido Voltaço, porque é onde está lá o nosso maior parque industrial siderúrgico do Brasil, criado por Getúlio Vargas nessa época. E também ele vai criar nessa mesma época a Companhia Vale do Rio Doce, que era o nosso órgão público, né, responsável pela mineração e exploração dos recursos minerais da terra. Aí vocês me perguntam, professor, mas a Vale do Rio Doce não foi essa empresa aí responsável pela destruição lá de Brumadinho e tudo mais, que teve todo aquele problema? Sim, é essa mesma empresa, a Companhia Vale do Rio Doce. Só que o que vai acontecer? Aqui, quando Getúlio Vargas cria a Vale do Rio Doce, ela é uma empresa pública. Só que ali na década de 50, 60, a Vale do Rio Doce ela vai ser privatizada, ou seja, ela vai ser vendida para a esfera particular. E aí pessoas se tornam donas da Vale do Rio Doce. O governo continua tendo uma participação, mas a maior parte da companhia passa a ser, pessoas vão ser donas dela. Você pode hoje em dia, se quiser comprar uma ação da Vale, né, ser um pouco dono da Vale. E hoje em dia a Vale ela não é a mesma estrutura política que é quando Getúlio Vargas criou. Mas qual é a importância? A criação dessas duas empresas é um investimento na diversificação econômica do país, que antes era apenas rural, né? Ou seja, só cultivava café, a agricultura é a boa parte do nosso PIB, e agora não. Com a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, e a Companhia Vale do Rio Doce, a nossa economia ele vai ter outros patamares, né? Vai buscar diversificar e enriquecer de outras formas, tá bom? Só que também é próprio desse período uma cultura e propaganda a favor do Estado Novo, né? Ou seja, ele é um aparelho repressor, mas ele é esperto. Então ele vai criar uma cultura, uma propaganda que beneficie, que fale bem de si mesmo, né? Então, o que vai acontecer?
as artes, né, e as manifestações culturais do período vão ser controladas, assim como os trabalhadores também eram controlados pelos sindicatos, né? Então, por um lado, o governo Vargas perseguiu diversos artistas intelectuais contrários ao regime. Então, se você era um poeta, um cantor, um escritor que fosse contra o regime de Vargas, você era perseguido por esse governo. Às vezes era preso, expulso pelo país, né? Já por outro lado, Getúlio Vargas, ele vai valorizar o rádio, o cinema, né? Vai valorizar o rádio, o cinema e o patrimônio histórico-cultural do Brasil, né? Patrimônio histórico, né? Então, por um lado, ele critica bastante a cultura, né? Principalmente, na verdade, ele vai criticar os artistas que o criticavam, né? E, por outro lado, ele vai valorizar ainda mais rádio, cinema e patrimônio histórico nacional. Falando do rádio, especificamente, no ano de 1938, Getúlio Vargas criou um importante, né? Importante entre aspas, né? Para quem é importante, né? Um importante programa radiofônico no Brasil, a chamada Hora do Brasil. Hora do Brasil, que anos depois vai ser mudado de nome, vai se tornar A Voz do Brasil. É esse mesmo programa que diariamente nós temos nas rádios, que vai falar um pouco sobre notícias do governo, né? Então é o governo falando de si próprio, né? Na Voz do Brasil. Se vocês já colocaram na rádio, ligaram na rádio 9 horas da noite, hoje em dia está passando geralmente 9 horas, vocês podem ligar lá e vocês vão ver que começa, então, a Voz do Brasil. Esse programa foi criado por Getúlio Vargas durante o Estado Novo, para ele mesmo ter um programa de rádio que falasse bem dele mesmo, seu governo, anunciasse as principais medidas, né? As coisas que eram importantes dele dentro desse contexto histórico, tá? É tão marcante a Voz do Brasil que até o Chico Bento, né, a Turma da Mônica e várias coisas falam da Voz do Brasil. Vocês é uma geração que já não escuta muita rádio, né? Vocês escutam mais música no celular, né? Nos aplicativos de música, né? Então, Spotify, Deezer, YouTube e tal. Mas os pais de vocês é uma geração que escutaram muito rádio, os pais e avós. Pergunte para eles depois, bate um papo sobre a Voz do Brasil. Como determinados lugares do país você não tinha televisão. Então, o único momento que você assistia, entre aspas, e escutava jornal era na hora da Voz do Brasil. Então, muitas gerações, antes era 7 horas da noite, hoje em dia 9 horas da noite, né, parava em frente à rádio para escutar as principais notícias do dia que o governo trazia. Tá bom? Dentro, então, desse controle cultural, nós vamos ter a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. O que o DIP, qual era a responsabilidade do DIP, né? Era promover a figura de Getúlio Vargas, né? E falar bem do governo, né? Então, ele vai vincular propagandas que mostrassem a necessidade de recuperar a ordem interna e a imagem de uma nação unida e forte. Então, era um órgão do governo responsável por criar todas as peças publicitárias que falassem bem de Getúlio Vargas, assim como também promover manifestações cívicas que ajudassem a divulgar essa ideologia do Estado Novo. Então, é o DIP que vai criar propagandas em jornais, revistas, em programas de rádio de outras estações que não as do governo, que vai criar essas peças publicitárias que falem tão bem de Getúlio Vargas, mostrando que ele é um líder carismático, um líder político bom para o Brasil, que vai ser benéfico para o país. Então, ou seja, forjava-se, então, uma imagem de parceria e cumplicidade entre o Estado brasileiro e as camadas populares, né? Você tentava atingir os mais pobres com essa figura emblemática de Getúlio Vargas, esse líder carismático, nesse sentido, né? Tiveram sucesso? Tiveram sucesso. Por muito tempo, então, todas as propagandas, todos os programas de rádio era o DIP que controlava. E o DIP também era o responsável, inclusive, por censurar músicas, peças teatrais, filmes que falassem mal de Getúlio Vargas, que falassem mal do Brasil, que falassem mal do governo que estava vigente no Brasil. Todas essas músicas, filmes, eram censurados pelo DIP. O DIP não autorizava a circulação e a veiculação dessas respectivas peças publicitárias, tá bom? E aí o nosso Estado Novo e, conjuntamente, a nossa Era Vargas vai chegar ao fim. E como é que ele vai chegar ao fim? A gente tem que entender o seguinte, né? O Brasil, nesse contexto do final da Era Vargas, estava, geopoliticamente falando, inserido num mundo que estava num contexto bélico, a Segunda Guerra Mundial, o nosso próximo conteúdo em história.
Lá na Europa estava tendo uma Segunda Guerra Mundial se combatendo o nazifascismo, né? Então, os aliados, que a gente vai ver que é um dos lados da Segunda Guerra Mundial, vão estar combatendo a Alemanha e a Itália e o Japão naquele período, né? E Getúlio Vargas vai entrar na Segunda Guerra Mundial apoiando os aliados contra o fascismo, o nazismo e tudo mais. Só que a contradição é o seguinte, né? Getúlio Vargas ele estava governando o Brasil sob um regime autoritário, né? E lá fora ele estava combatendo outros regimes autoritários. Então é meio que uma incoerência. O país tem um regime próprio autoritário e lá fora ele combater esses respectivos regimes autoritários nesse sentido. Então, por causa dessa incoerência, ficava cada vez mais difícil o Brasil manter, né, um governo aqui que o Vargas liderasse de modo autoritário, né? E aí a gente começa então a ter algumas manifestações no Brasil que queriam atos contra o Estado Novo, queria que acabasse o Estado Novo, esse regime totalitário no Brasil, autoritário, aos moldes como a Europa estava acabando com os regimes autoritários, o Brasil também tinha que terminar com seu regime autoritário, que era o Estado Novo, né? Então, pressionado pelas campanhas por democracia e pela legalização dos partidos políticos, Vargas vai anunciar em abril de 1945 a anistia, que é o perdão aos presos políticos. Entre eles, Luiz Carlos Prestes, ou seja, o líder da intentona comunista, né, que basicamente deu a desculpa para começar o regime do Estado Novo, é libertado e perdoado politicamente por Getúlio Vargas, né? No mês seguinte, vai ser decretado um código eleitoral que vai marcar a data de umas novas eleições, marcadas para o dia 2 de dezembro de 1945, né? Em seguida, Vargas extingue o DIP, né? E nesse sentido, nessa eleição de dezembro de 45, alguns partidos políticos que até hoje existem começam a entrar na história do Brasil. O Partido Social Democrata, ou Democrático, o Partido Trabalhista Brasileiro, o Partido Comunista do Brasil, a UDN, que depois ela vai se transformar em outros partidos políticos, né? Dentre todos esses partidos, o que vai ganhar mais destaque é o candidato apoiado por Getúlio Vargas, que era o general Eurico Gaspar Dutra, que fazia parte da coligação entre o PSD e o PTB, né? Vão ser apoiados por Getúlio Vargas porque o Código Eleitoral não liberou a participação de Getúlio Vargas no pleito eleitoral. Ele não ia poder se candidatar a presidente, né? Como ele já estava há 15 anos na presidência do Brasil, o Código Eleitoral vai eliminá-lo da disputa eleitoral. Só que antes da eleição vai surgir no Brasil um movimento chamado queremismo. Está até aqui sublinhado, ó. Queremismo. Queremismo de querer. E o que eles queriam? A população vai, uma parte, né, da população vai reivindicar a permanência de Getúlio Vargas no poder. Temos até uma fotografia aqui, né, dessas manifestações. É claro que essas manifestações muitas vezes eram apoiadas por próprios partidários de Getúlio Vargas, né, vai financiá-los, pagar para eles fazerem essa manifestação para uma tentativa de Getúlio Vargas permanecer no poder. Vai ter sucesso? Não, não vai ter sucesso, tá bom? O queremismo vai ser inútil. Por quê? Porque em outubro, né, Vargas vai ser forçado a renunciar pelos militares, né, deixa a cadeira de presidência do país para preparar as eleições de dezembro, né, onde o candidato que ele apoiou ganha, o general Eurico Gaspar Dutra, vence as eleições em 1945 e assume a presidência do país. E Getúlio Vargas, o que aconteceu com ele? Vai ser candidato a senador no Rio Grande do Sul, sua terra natal, e venceu. Então, assumia a presidência do país o general Eurico Gaspar Dutra, e o Getúlio Vargas assumia a cadeira de senador pelo estado do Rio Grande do Sul. Só que esse não é o ponto final da história de Getúlio Vargas. A gente vai estudar a Segunda Guerra Mundial, nosso próximo conteúdo em História, e quando a gente retomar a história do Brasil, a gente vai estudar o governo de Eurico Gaspar Dutra, e a gente vai ver que no final do governo de Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas retoma o poder do Brasil em 1950.